O que nós profissionais que estamos ali olhando para o movimento e entre outros profissionais que vão sempre, às vezes, no caminho oposto, quando você quer que a pessoa seja mais ativa, existe uma gama de outras pessoas querendo que a pessoa fique parada, que ela fique mais inativa, que o movimento é ruim. Como é que você tem visto isso na sua prática? O efeito nocebo ele pode partir de qualquer informação que gere medo, gere preocupação e gere uma experiência de amplificação, de defesa do corpo, né? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais incapaz ou com mais dificuldade de fazer aquilo. Quando eu converso com pessoas que são sectárias em relação a essa coisa da prática baseada em evidência, já reparei. Intuição é uma palavra demoníaca. E, no entanto, eu não consigo explicar esse fenômeno que é o entendimento para além do entendimento sem considerar o conceito de intuição. Bom, intuição é um componente da inteligência, né? É cognitivo, faz parte do processo criativo. Eu duvido que não tenha nenhum colega que tome decisões baseadas sem intuição. Pode aliviar um cast sobre dor. Estamos aqui no nosso último episódio da segunda temporada, dedicada ao estudo da fibromialgia e trazer um pouco das nossas experiências, um pouco das nossas visões, um pouco do mundo do estudo da dor voltado para a fibromialgia. E o episódio de hoje vai ser dedicado a entender um pouco mais, explorar o universo do movimento dentro da reabilitação na fibromialgia em diversos aspectos. Então, a gente pode passear aqui por exercício, pode passear por ritual, por opinião, por ideias, e vamos ver até onde essa conversa vai seguir, para poder ajudar as pessoas com fibromialgia a serem um pouco mais ativas, tomarem um pouco de melhores decisões sobre a reabilitação e poder seguirem suas vidas apesar da dor, né? Apesar de todos os sintomas e problemas que a fibromialgia traz, poder ter uma vida melhor e poder entender melhor a sua condição. E hoje a gente começa o episódio com o glorioso professor maravilhoso Heráclito Fernando, que vai contextualizar essa ideia do movimento e da reabilitação para tornar as pessoas melhores, mais funcionais no seu dia a dia. Nada melhor do que um Heráclito para falar sobre o movimento. Por que de um Heráclito? Não, a gente vai falar sobre isso depois. Depois, então tá bom. Vai, magnata da... São fofos, né? Bom, olá, gente. Pois então, a gente nessa temporada, a gente dedicou à fibromialgia, que é uma doença, né? E... Você quer entrar nessa discussão de doença e síndrome? Tem certeza a essa hora? Mas a gente está aqui para lembrar o papel do reabilitador, o fisioterapeuta enquanto reabilitador. E reabilitação é uma prerrogativa onde está incluso reabilitação do movimento, reabilitação de condições que levam à promoção de saúde dessa pessoa e que possam atender às demandas do processo dessa pessoa, que é um processo transiente. Quando ela chega para nós, ela está numa condição e a gente espera que quando a gente dê alta, ela esteja numa nova condição. E tem todo um processo de facilitação disso, que exige um repertório do reabilitador, no caso do fisioterapeuta. Repertório quer dizer como saber educar, como saber facilitar o movimento, detectar conflitos, né? Conflitos entre músculos, e trazer para a sessão, e cada uma delas, essa ideia de que eu estou aqui para facilitar a promoção de sua saúde. Eu não estou aqui para resolver nada. Eu não sou resolvedor de saúde. Eu sou um facilitador. Isso depende de uma aliança terapêutica que a gente vai discutir aqui. Acho que você trouxe uma ideia muito legal dessa questão de conflitos, né? Você falou conflitos musculares. Eu queria um pouco além dessa ideia, o Rafael contribuir inicialmente agora. Não é só de músculo, é um conflito de ideias, de percepções, né? Comportamentos no dia a dia. Esses conflitos, eles aparecem logo no primeiro encontro, né? Então, quando a gente está com o paciente entendendo
como que a gente vai ajudá-lo, a gente precisa entender o mundo dele, como que foi a vida dele até ali, né? Quando que a dor apareceu, quando ela começou a implicar em mudanças de comportamento, na mudança de vida, interação social, trabalho e as áreas que vão abranger isso. Então, quando a gente começa a escutar essas narrativas, a gente cria hipóteses de como a gente pode ajudar a transformar, dar pequenos passos ali para o paciente sair de onde ele está e ir para um campo melhor. E aí aparecem os conflitos, né? Porque quando a gente fala para o paciente, por exemplo, ele precisa fazer mais movimento com a coluna dele, precisa fazer uma mudança de comportamento para o sono, se esbarra em várias coisas. Pô, mas logo à noite que eu gosto de trabalhar, é ali naquele período que você estava falando que eu tenho que estar dormindo, que eu tenho paz, jogo meu videogame, que eu consigo produzir alguma coisa. Então a gente vai tendo que entender os conflitos físicos, conflitos cognitivos, comportamentais, e como que a gente, com o nosso arcabouço, né, de reabilitação, como que a gente faz para dar conta de instrumentalizar o paciente com coisas que ele possa ter para ele, para essa mudança acontecer fora do consultório, né? Algumas partes a gente planta semente para ela ir brotando durante o caminho que o paciente vai ter fora do consultório. E muitas vezes até fora do ambiente ali do seu trabalho, né? Às vezes é comum o paciente transitar de um terapeuta para o outro, e aquela semente que você plantou ali, o outro terapeuta vai colher quando dá uma informação a mais, e aquilo fala, agora entendi o que o Rafael falou quando eu estava com ele lá atrás. Então, a mudança que a gente espera que aconteça, não necessariamente vai acontecer no nosso tempo com aquela pessoa, mas a gente tem que pensar em colaboração, né? Colaboração e sustentabilidade. Isso, muito bom, Ed. Que é dar informação, dar formas de facilitação de mudança e ver como que aquilo vai se dar, porque cada pessoa tem também um momento de mudar, né? Você pode dar as ferramentas, se comunicar bem. Talvez se ele não estiver no momento da mudança, não vai ser naquele momento que ele vai fazer a virada de chave. Mas o que você está fazendo está sendo importante para que isso vá acontecer depois também. O Edmur, ainda nessa ideia dos conflitos, quando a gente vai para a área, para trazer movimento para as pessoas, para que elas busquem mais autonomia, mais atividade física, ou até mesmo alguma orientação sobre exercício, você acha que ainda existem muitos conflitos entre o que nós profissionais que estamos ali olhando para o movimento e entre outros profissionais que vão sempre, às vezes, no caminho oposto? Quando você quer que a pessoa seja mais ativa, existe uma gama de outras pessoas querendo que a pessoa fique parada, que ela fique mais inativa, que o movimento é ruim. Como é que você tem visto isso na sua prática? Não, existe, né? Não existe consenso absoluto, né? Existem forças, né? Alguns argumentos têm mais forças do que outros, né? Mas não tem consenso. Então você vai encontrar hoje profissionais falando coisas muito diferentes, muitas vezes até contraditórias, né? Que é um problema que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Mas antes, Arthur, eu estava pensando nesse começo, nessa espalhando as cartas para organizar o jogo, né? Uhum. Né? E estou pensando, eu tenho essa coisa de sempre olhar a palavra a partir da etimologia dela, porque isso me dá uma sensação de que eu conheço melhor o espírito da palavra, né? Porque hoje a gente está num momento em que as opiniões estão muito importantes, né? Então cada um tem uma visão de mundo e acha que isso é suficiente. E assim com as palavras. Então, o uso da palavra está começando a ficar muito banalizado. A palavra que eu estava me referindo para minha curiosidade desse momento é a própria palavra reabilitação, né? O que é reabilitação no sentido etimológico da palavra? Por causa disso. Para não ficar no superficial, não pegar qualquer significado e... isso. Começar a trabalhar o significado desde do aparecimento da palavra para a proposta da palavra, né? Reabilitar. Primeiro, o prefixo re significa repetir, fazer de novo, né? Então, é habilitar de novo. E o habilitar, ele está associado ao mesmo radical de habilidade. Ela está associada ao latim habilis, que significa capaz de fazer,
Tanto que o primeiro humanoide, né, que conseguiu manusear ferramentas, produzir e manusear ferramentas, a antropologia chama de Homo habilis, né? Ou seja, quando a gente está de frente para uma demanda de reabilitação, o que a gente está querendo é fazer com que essa pessoa se torne novamente capaz de manejar. Ou seja, é necessário a gente considerar a diferença entre ser capaz de fazer e de fazer. Perfeito. Né? A ideia de sustentabilidade que eu senti na narrativa do Rafa, ela traz essa preocupação. Quer dizer, a reabilitação é você pegar essa pessoa e, qualquer que seja o veículo, tornar ela novamente apta a manejar as próprias condições de saúde. Né? Que é diferente de dar para ela uma lista de coisas para ela fazer. Porque quando a gente dá uma lista de coisas, ela pode até fazer, mas ela não tem capacidade de manejo. Né? Para ter capacidade de manejo, é necessário que a nossa intervenção gere uma espécie de mudança do espírito da pessoa, do ímpeto da pessoa, do ímpeto da curiosidade do que ela tem, de assumir a responsabilidade de ser protagonista do seu movimento. E para isso, o que você precisa não é oferecer algo que já está pronto, você precisa ali ter um entendimento de quem que está chegando, ou seja, não pode estar pronto, porque você não tem como antecipar as características de quem está chegando, e no momento em que você está preocupado em saber quem está chegando, você vai identificar qual a carta do jogo que você tem, porque um profissional de saúde, ele passa por muitas formações teóricas, ele passa por muitas experiências, né, acompanhadas de um profissional mais experiente, ele passa por experiências sozinho, ele vê muita coisa, então ele vai adquirindo cartas, né? Mas tem cartas que você não vai poder usar com determinadas pessoas e tem cartas que você precisa usar com determinadas pessoas que você talvez não usaria a princípio. E para esse processo é necessário, antes da gente pensar no nosso instrumental, a gente tentar identificar quem é aquela pessoa, quais são as suas demandas e quais são as suas possibilidades, para que a gente possa usar um conjunto de cartas que, ao invés de ser um guia de regras do faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, seja alguma coisa que torne a pessoa novamente, com sustentabilidade e autonomia, ser capaz de manejar a própria condição. Então, pela fala de vocês, eu tenho a percepção de que tudo que nós queremos explorar em relação à reabilitação vai além de simplesmente alongar, fortalecer e condicionar o corpo, efetivamente. Então, a gente está querendo explorar uma questão mais até filosófica e de autoconhecimento, para que a pessoa consiga ser capaz de fazer, não simplesmente, porque ela pode ter músculos fortes, um corpo fortalecido, e não conseguir ser uma pessoa mais ativa do que poderia ser. Ou ter uma capacidade de sair de uma cama por dor, e ter condição física de fazer isso, de ter motivação, vontade, de ter energia, prazer em se movimentar, né? Então a gente quer explorar um pouco além dessa questão de ir para a academia malhar, ou ir para o Pilates, se esticar, fazer o trabalho do core, né? Entendi que isso é mais relevante do que simplesmente o ato de se movimentar, efetivamente. Estou correto na minha... Eu diria que isso é relevante porque ele permite facilita, né? É uma facilitação em relação a movimento. Né? Na linguagem acadêmica é autoeficácia, né? Promoção da autoeficácia, né? Explica para o pessoal o que é autoeficácia. Autoeficácia é quando a pessoa recebe ferramentas, né, que a ajudam a continuar no seu processo de aquisições, de uma melhor relação dela consigo mesmo e com o mundo que está lá fora. E é muito interessante isso que você trouxe, Heráclito, porque dentro do estudo da dor crônica, de uma forma geral, a ideia de uma autoeficácia baixa é muito comum nas pessoas com dores crônicas. Elas se percebem pouco eficazes para ter uma vida, ter uma rotina, pela dor, né? Se a gente jogar para a fibromialgia, tem uma série de situações que vão além da percepção dolorosa que tornam as pessoas menos eficazes. Inclusive, o que nós discutimos nos episódios anteriores, qualidades de informação, né? Informações que acabam deixando a pessoa menos eficaz. Falha diagnóstica, má informação ou informação contra-informação, que é pior ainda, né?
Então, como a gente disse no último episódio, uma curadoria é importante, né? E a curadoria por parte do teu facilitador, o fisioterapeuta, médico, família, busca que fizermos na internet, né? Onde tem diversos curadores dentro do mundo acadêmico, dentro das instituições oficiais, não é? Então, aqui a gente está falando, então, sobre minimização dos conflitos. Somos contrários ao efeito nocebo, à imperícia e à falta de educação e responsabilidade com o paciente, que está presente nesse universo aí, né? Rafael, explica o Heráclito trouxe um outro conceito que vale muito a pena a gente discutir, que é o nocebo. E o nocebo é muito atrelado a movimento, a dificuldade da reabilitação. O que é esse efeito nocebo que ele comentou? Então, o efeito nocebo ele pode partir de qualquer informação que gere medo, gere preocupação e gere uma experiência de amplificação de defesa do corpo, né? Então, por exemplo, se você tem uma dor lombar e alguém fala para você, olha, cuidado para você, porque se você fletir o tronco para frente, pode ser que tenha uma hérnia lá e ela possa estourar e você pare de andar. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Como meu tio, que está com 70 anos, mas na sua idade, teve esse problema. Então, ela gera toda uma expectativa negativa, um racional que é alarmista, que pode tornar aquele comportamento de movimento perigoso para a pessoa. Então, na hora que ela fala, bom, se é perigoso, quem está me falando isso é um profissional da saúde, que eu confio, isso é importante. E quando eu vou para frente realmente me abaixar, quando eu começo o movimento, eu sinto realmente piora da minha dor. Então, ela linka a experiência do corpo dela com o racional externo de perigo. E ela passa a evitar conscientemente, e não só isso, o corpo dela passa a gerar uma produção de tensão física, de mudanças fisiológicas mesmo, em direção a não fazer aquela atividade. Então, vai virando um feedback do que eu acredito, do que está acontecendo e do que eu estou percebendo nesse looping que vai gerando. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais incapaz ou com mais dificuldade de fazer aquilo. E isso gerando também impactos na previsão do futuro, né? Exatamente. Sobre o que vai acontecer se eu continuar. Exato. E essa previsão fazendo isso, né? E um vai falando com o outro, né? Então, quando ela recebe essa mensagem noceba, né, que é ruim para ela, que ela pode piorar, ela experiencia no corpo uma piora de sintomas. Ela reafirma aquela experiência e ela projeta no futuro um futuro incerto, ruim e pessimista, que tem uma base fisiológica interessante, né, no comportamento mental, que a previsão ruim ela pode ser boa, no sentido de você tomar medidas corretivas para aquele futuro incerto melhorar, ter uma mudança positiva. Só que a gente precisa encaixar alguma peça nesse looping para poder essa mudança acontecer nesse futuro. Uma mudança ou na subjetividade do que ela está aprendendo ali, do que ela está visualizando, que são boas informações, são informações seguras. Experienciar o movimento de forma segura. A gente, como facilitador, ajudar ela a perceber o corpo dela produzindo um movimento com menos dor, com mais plasticidade, e uma reversão desse olhar do futuro incerto para um olhar de, tá vendo? Agora o movimento tá bom agora, nesse momento, você conseguiu produzir um movimento com mais qualidade, com uma sensação de bem-estar maior, e tá vendo como que isso pode te levar? Semana que vem talvez você já esteja fazendo ainda mais, e tornar isso um hábito, né? Círculo virtuoso. Teste, né? Lembro. Eu queria fazer uma complementação da explicação do Rafa em relação ao efeito nocebo, que é exatamente isso. O efeito nocebo, de uma forma simples, é o contrário do efeito placebo. O efeito placebo é o efeito mais conhecido, é mais fácil de explicar a partir desse lugar, né? No efeito placebo, você melhora as suas condições
porque você se submete a um tipo de intervenção que você acredita que vai melhorar, independente de qual intervenção seja essa, né? Independente de se há uma relação, vamos chamar de proximidade com o real, na falta de uma expressão melhor, da substância que você vai usar, ou da intervenção que você vai usar, e da melhora. Não tem relação com essa aproximação do real em relação à intervenção. Pode ser uma intervenção que, teoricamente, não faça nenhum tipo água com açúcar, né? Então, porque você tem o espírito de que vai melhorar por causa daquela substância ou por causa daquela intervenção, ou por causa da ideia vai também, melhorar, ou por causa da ideia. Porque tem uma ideia placebo, uma ideia boa. Essa aqui é o placebo, esse efeito. O nocebo é o contrário, né? O nocebo, você vai piorar porque você acredita que determinada coisa vai fazer você piorar, independente da relação de realidade dessa coisa. Pode ser que ela esteja completamente vinculada com o real. Como a gente verifica em pacientes que têm medo de se flexionar porque tem uma hérnia de disco, acreditando que a hérnia de disco vai escapar para trás e vai gerar uma lesão nervosa e ele não vai poder mais andar. Quer dizer, esse tipo de vínculo é irreal, se a gente for avaliar do ponto de vista da fisiologia, do ponto de vista da patofisiologia, do ponto de vista da anatomia, ela é irreal. No entanto, é suficiente, se a pessoa tem um sistema de crença baseado nisso, de fazer com que a pessoa gere condições para reafirmar a ideia. Então, o efeito nocebo é o contrário do efeito placebo, né? Então, sua colocação foi maravilhosa, como sempre, mas eu queria trazer um efeito nocebo... Tem uma coisa com isso, está estranho, a segunda vez mais em simples. 2 episódios. Tá Então muito simplifica estranho. mais, Coisa Arthur. ele está querendo. Eu estou sem dinheiro, Arthur. Edmur, Paranhos, olha aqui nos meus olhos. Você tá querendo Você já tomou algum remédio e olhou a bula? Já. Já aconteceu com você, ou certamente aconteceu com pessoas que você conhece, que leram a bula e sentiram os efeitos que estavam escritos na bula? Cara, comigo não acontece muito, não. Porque eu raramente tomo remédio e eu leio a bula mais de curiosidade do que sempre vai acontecer comigo. Então, não, sabe? Mas com pessoas que você atendeu, você Não, conheceu, já leram. O tempo Você inteiro. está lá, por exemplo, vai usar um anticonvulsivante, que é um remédio comum aí na dor crônica, uma pregabalina, uma gabapentina, aí está lá descrito sonolência, mal-estar, enjoo, boca seca, e a pessoa começa a ter esses sintomas. Coincidentemente, a partir O nome disso é efeito nocebo. Esse é o efeito nocebo mais comum. Não que ele não possa acontecer, mas pelo fato de se informar sobre aquilo e acreditar que aquilo é possível, principalmente pessoas que não gostam de consumir remédio, há uma tendência a desenvolver nocebo. Lembrando também que o nocebo, não necessariamente porque você recebeu uma informação ruim, você vai se comportar a partir daquela informação ruim. É quando você se comporta. Quando você se comporta. Aí você vai entendendo você tem que completar que é o ciclo. nocebo. E dentro do que acontece envolvendo movimento como reabilitação, movimento como botar bem entre aspas, cura, né? Porque existe algumas terapias que levam algumas ideias de cura, né? Não precisa discutir cura agora, mas a gente não precisa entrar nesse universo agora. Vai ter que entrar. Não, eu acho super legal, inclusive. A gente já chegou a falar um pouquinho disso aqui, né? Primeiro. E o que eu acho mais legal é nós termos ideias em comum, ideias completamente opostas, assim, em relação a tudo, né? Que é o que eu acho super maneiro. Mas como que a gente consegue... não partindo para prescrever exercícios, mas partindo dessa ideia da educação, de entendendo que o paciente ele é atravessado por nocebos o tempo todo. Como é que a gente minimiza isso para incentivar as pessoas a serem mais ativas? De uma forma bem geral agora, assim. Eu não penso em minimizar, cara. Eu penso em... Porque o nosso desejo, a nossa forma de ver o mundo, as nossas escolhas, elas estão muito atreladas a muitos atravessamentos, muitos afetos diferentes vindo de todas as áreas, que é isso, muitas vezes opiniões contraditórias, né? Então, o que eu faço, o que eu busco fazer, não é, pelo menos não diretamente, minimizar o efeito deletério dessas informações que eu julgo como sendo más informações, né? Mas eu faço uma alimentação da boa informação. Então, eu fico muito focado da pessoa ter condições de elaborar cognitivamente por ela mesma o raciocínio que eu fui elaborando ao longo da minha vida profissional. Então, eu não tento convencê-la de que a ideia que ela está trazendo é ruim. Eu tento alimentá-la de subsídios teóricos e da minha experiência e evidências para que ela possa fazer um próprio juízo. Então, ao invés de pegar o final, que é a opinião dela,
seja ruim ou a boa para trabalhar, eu vou alimentando as bases, eu vou trazendo informações para que ela possa, em algum momento, se dar conta disso. Que pode ser no tempo que ela está comigo, ou pode ser uma semente que eu planto e que fica ali esperando as condições ideais. Eu plantei no inverno, mas só cresce no verão, e ela não vai estar comigo no verão, alguém vai estar. Ela precisa de uma rega que, no caso dela, eu não tenho, ou ela precisa de um enriquecimento de solo que eu não tenho como fazer naquele momento. Então, eu tenho a semente, mas eu não tenho como enriquecer o solo dela. Ela vai ficar com a semente e vai para um outro terapeuta, ou vai entender com uma outra pessoa, às vezes uma conversa informal faz ela não se dar conta, vai dar a qualidade do solo, uma substância para o solo que não tinha antes, e aí a semente cresce com aquela nova substância do solo. Então, o que eu tento fazer é me focar em alimentar das informações que eu julgo que são informações boas, e mais do que isso, que eu sou capaz de perceber que preenche as primeiras lacunas dela, eu vou encaixando, aí vai aprofundando, eu vou encaixando. Não tem uma ordem específica também. Então, a minha preocupação está tão concentrada em identificar que tipo de fala ou de experiência que eu posso trazer para a pessoa que pode, para aquele momento, gerar uma mudança muito grande. A minha preocupação é tão direcionada para isso que acaba não sobrando tempo de ficar simplesmente enfraquecendo as informações que talvez atravessem no sentido contrário, e acaba acontecendo essa minimização, mas ela é indireta, né? Porque, pelo que você está contando, você produz uma minimização de um outro caminho, sem ser conflitar as crenças e as ideias que ela tem, mas indo para um caminho que... Eu procuro fazer isso, porque às vezes você acaba... Às vezes tem informações que são tão absurdas que a gente acaba... Isso acontece eventualmente. Você minimiza, só que por um outro caminho. Eu não estou falando que o caminho do conflito é o caminho, né? Mas porque... Mas às vezes que é possível, não, e é possível. Pode ser. É possível. Então, você está falando de prática baseada em evidência, mas a racionalidade baseada em estudo da fisiologia do humano, né? Aí, naturalmente, o volume e a intensidade de sua curiosidade estudantil vai traduzindo, naquele momento, o que vai vendo nessa aliança com o paciente. É válido isso, né? Porque tem um talento da gente. Que é a cultura do terapeuta, né? Que é a cultura que vai mesclar com a cultura do paciente. Que é a experiência, que é o tempo, né? Eu lembro de uma enfermeira na UTI do Hospital Infantil Darcy Vargas, lá em São Paulo, no Morumbi, perto do meu estádio do Tricolor, que ela passava de frente aos leitos e falava, cuidado que esse paciente vai parar. A gente olhava para os monitores, tal, tudo bem. De repente, o paciente parava, cara. A visão além do alcance. Thundercat. Aí corria todo mundo para dar o... Como é? Thundercat? Visão além do alcance. Já viu lá na frente. É impressionante. Avaliou sinais que isso são... participa. É mágico, não é? Mágico. Isso são sinais sutis, né? É engraçado você falar, se você puder fazer um parêntese, assim, de fato é misterioso, né? Assim, tá num campo que já extrapola a racionalidade objetiva que a gente desenvolve na área de saúde, né? Extrapola uma leitura que seja fundamentada na evidência, da forma como está sendo hoje, mas meio sectariamente. Né? Existe uma abertura. Você está falando desse estudo, me lembrou da história do Nicoleles. O Nicoleles conta, já contou em vários podcasts, vale a pena. Explica quem é o Nicoleles. Vou explicar. Miguel Nicoleles é um cientista brasileiro que trabalha com a interface humano-máquina. Né? Assim, ele tem um trabalho muito legal. Quem não conhece deve colocar Miguel Nicoleles aí para saber sobre ele, porque é realmente muito interessante. E é um cara tão interessante, porque apesar de ser um cientista mesmo, e cientista renomado, assim, com muito investimento, reconhecido pelos pares, o sujeito sempre realmente vanguardista na área da ciência da neuromodulação, né? Dessa interface, ele é vanguarda total, ele começa com isso, né? Então é um cara muito importante. Mas ele fala um negócio, ele chama atenção para essa ideia da evidência quando ele conta a história de um professor que ele tinha num serviço, quando ele era acadêmico, que ele foi lá, avaliou o paciente pelos critérios dos protocolos que ele tinha que fazer, ou seja, ele fez a tal prática baseada em evidência sectária, não a prática baseada em evidência, porque existe também aquela discussão da prática baseada que a gente pode fazer daqui a pouco, mas eu estou falando essa marca registrada que está sendo vendida por aí. Ele fez a prática, protocolo, avaliou e falou assim, cara, pode ir para casa. Aí o professor dele, velho, virou e falou assim,
deixa ele aí porque ele vai acabar parando. Como assim? Mas por que você acha? Deixa. Deixaram, deu 1 hora, o cara infartou. Ou seja, aquele médico, ele tinha passado por tantas experiências daquela que ele passou a ser capaz de organizar em formas de padrão, de memória, num nível que ele não acessa conscientemente, mas ele pega aquela informação, associa, e ele foi criando um banco de dados a ponto de, na hora que ele se deparou com aquele paciente, ele viu coisas sem ver, que ele viu sem ver em outras situações, e que ele foi elaborando um padrão a ponto de ele falar assim, cara, deixa que esse cara vai parar. Ou seja, não é uma coisa mágica no sentido de totalmente desvinculada da realidade. É misterioso. Por quê? Porque é um lugar que a gente não acessa racionalmente. Mas que existe, né, Heráclito? É uma forma que a gente tem de lidar com o mundo. Se a gente fosse prestar atenção consciente sobre todos os detalhes, ia ser difícil aprender qualquer coisa. Então, a gente tem, quando a gente está experienciando o mundo, a gente tem um monte de informação que vai entrando por várias vias sensoriais, pela forma que a gente se relaciona com o mundo. Essas informações de todos os campos, uma pequena parte dela é tornada consciente, para a gente poder ter um foco de atenção e agir sobre aquilo, mas um tanto de outras informações, a grande maior parte, fica em um ponto de cruzamento de informações em áreas que a gente não tem consciência. Essas informações vão sendo mescladas e combinadas para a gente poder prever o futuro, e quando eles vão dando certo, a gente vai tendo um reforço daquele padrão. Então, normalmente, a gente não consegue muitas vezes explicar por que o paciente, a gente intuiu que ele vai parar. Mas o que é intuição? Intuição não é uma coisa mágica, não. Intuição é a neurofisiologia aplicada ali de algo que a gente não conhece, de milhares de dados que a gente teve acesso, que são combinados e que fazem, através da nossa prática, um feedback ali que, na grande maioria das vezes, deu certo. Então, a chance daquilo dar certo de novo é grande. Só que você não consegue explicar racionalmente, porque você não tem a linha de raciocínio lógica para aquilo, mas você tem a vivência. Então, explica em grande parte essa relação da prática clínica, que a gente não explica. Se não houvesse paradigma, né? Novos paradigmas. E da onde surgem esses novos paradigmas? Eu ia te fazer uma pergunta. Eu deixei aqui a bola quicando e a gente tem um Jairzinho ali, bom atacante, né? O cara não perde uma, brother. Já meteu um golaço que levantou a lebre da ideia de intuição. Quando eu converso com pessoas que são sectárias em relação a essa coisa da prática baseada em evidência, já reparei. Intuição é uma palavra demoníaca. Não quista, né? Não quista. E, no entanto, eu não consigo explicar esse fenômeno que é o entendimento para além do entendimento sem considerar o conceito de intuição. Então, a minha pergunta para você era essa, mestre. Quando a gente pensa em intuição, por que a gente demoniza, por que esse grupo demoniza? E se existe essa relação que a gente está falando aqui, do acesso a uma coisa que está para além da racionalidade, como é que a gente vai chamar isso se não for usando essa palavra? Bom, intuição é um componente da inteligência, né? É cognitivo. Uhum. Faz parte do processo criativo, né? Quando você fala desse público sectário, que você diz, né? Que é grande, né? Eu digo o seguinte, esse grupo vai continuar sendo como é, porque a ciência, ela avança. A preocupação desse grupo é diminuir os malefícios. Por isso eu acho importante. Né? Agora, não é determinante para a prática técnica você trabalhar somente com isso, na minha opinião. Há de se respeitar os talentos, né, que cada um tem. Agora, é necessário supervisionar se esse exercício profissional é responsável. Daí a gente tem entidades para poder trabalhar isso. Aí tem canais de denúncia,
E é preciso a gente lembrar ao público que o público pode reclamar. Porque isso forma profissionais melhores. Não é? Então, de fato, as correntes sempre são assim, Edmur. Eu me formei lá atrás, comecei minha carreira lá atrás, no tempo do mato, né? Como estão dizendo por aí agora. Eu nunca vi um paciente com hérnia de disco ficar paraplégico. Também não. E as evidências naquela época, algumas afirmavam a possibilidade. Hoje é o contrário. Elas afirmam uma nova possibilidade para o paciente, baseado em outras ferramentas. Mas em nenhum momento houve um desprestígio à qualidade do meu professor, desse seu velho professor aí. Quando a gente está aberto por diálogo, a gente está aberto ao aprendizado, cara. A gente aprende. Aprende com o paciente, aprende com o nosso par, né, nosso colega fisioterapeuta. Eu aprendo aqui o tempo inteiro com vocês. Eu aprendo quando estudo os livros, os artigos. Eu estou o tempo inteiro me abastecendo do espírito de força que propõe eu ter uma melhor relação com a pessoa que eu encontro. Que quando está dentro do meu consultório eu chamo de paciente, mas chamo de cliente, chamo de amigo, chamo de parceiro. Tá? Comunicação ativa, escuta ativa. Como ele falou, a gente vai nos recortes do tratamento aprendendo mais um sobre o outro. Ele está doido para aprender sobre mim também. Muito interessante a sua fala, Heráclito, por muitos aspectos. E continuando na bola da intuição, eu duvido que não tenha nenhum colega que tome decisões baseadas sem intuição. Isso. Duvido. Isso Duvido. Só por causa disso, rapidinho, Rafa, mas eu tenho uma experiência com uma pessoa notável. Isso não desmerecendo a prática baseada em evidência. Não, a Não, prática de maneira baseada em nenhuma. evidência não é... é isso, a ideia, na verdade, é que não tem paradoxo, não tem contraposição. Não tem. Não, porque Se você for entender a prática baseada em ciência na sua essência teórica, você tem 3 pilares. E que é a busca da melhor evidência, mais rigorosa, com a melhor metodologia, o respeito às crenças dos pacientes e a expertise do terapeuta. Quando você fala em expertise do terapeuta, a gente não está falando somente em formação acadêmica. A gente também está falando da experiência, né? Dessas habilidades que vão aparecendo pelo tempo, né? E é aí que entra a intuição, ou seja, não existe um antagonismo entre intuição e prática baseada em evidência. Na boa prática baseada em evidência, a intuição ela está acoplada. E aí eu fiz essa pergunta para uma pessoa que é, para mim, uma das maiores referências desse assunto. Mas que, ao mesmo tempo que é referência desse assunto, está na trincheira. Porque tem gente que é referência do assunto, mas não atende paciente. Não vive de atender paciente. Então, a responsabilidade do processo, a experiência de ter responsabilidade diante de um processo de cura não existe. Não trabalhou, não tem essa experiência. Fica restrito ao trabalho de escritório. Pode ser muito bom nesse lugar, mas tem um outro lugar, essa pessoa que eu estou me referindo, ela junta os dois. Ela tem a experiência no nível muito grande, teórica, ela tem a experiência no nível muito grande de beira de leito. Eu respeito muito isso. E aí eu fiz essa pergunta. Quantas vezes que você, no agir com uma pessoa, um paciente, usou da melhor forma o que seriam os protocolos, que são as expressões das evidências, são os protocolos, são os guidelines, e se deu conta que não ia dar conta, se deu conta que não ia ser suficiente. E aí, na hora, deu um estalo na sua cabeça e você falou assim, vamos fazer isso aqui, vem cá.
Porque você percebeu que não deu conta. Eu perguntei de uma forma... Eu perguntei de uma forma, assim, despretensiosa. A pessoa... Muito engraçado. Falou, sei lá, uma coisa do tipo 17 vezes por dia. Uhum. E me espantou, porque foi muito mais do que eu achei que seria. E aí eu pergunto para essa pessoa depois, e você acha que isso a gente pode chamar de intuição? Ao que a pessoa responde para mim, pode. Essa pessoa que tem douta nesse lugar teórico e douta nesse lugar da beira de leito. E essa pessoa foi interpelada por uma pessoa que era doida só de um lado para dizer assim, cara, mas porra, falar de intuição, menosprezou. É porque não sabe o que é intuição, né? Não tem discussão sobre isso, nem abre, é preconceituosa, né? Então, é só para responder a do Arthur. Para mim, Arthur, eu acho que a intuição é uma coisa que está junto. Inserida. Até quando você está fazendo uso do guideline de forma literal. Nossa, não tem dúvida. Não tem dúvida. Você intuir bem, você tem que ter... Não tem dúvida. Você intuir bem, você tem que ter arsenal. Você tem que ter dados para jogar lá dentro e poder surgir essa intuição. Se você não tem dados suficientes, você não vai ter uma boa intuição. Sim, e esses dados não é dado de pesquisa, é dado de estudo, é dado de beira de leito, quantidade de paciente, histórias que já tinham acontecido, intenção de você aprender com aquele paciente, cultura, mas a vida, né? A vida como ela vai trazendo esse arsenal. E aquela pessoa que talvez atenda muito, mas não está preocupada, quem que é aquela pessoa? Atende mecanicamente, faz uma coisa qualquer ali e só para ganhar o dinheiro, não estuda, ela não vai ter uma intuição boa, certo? Porque ela não tem dados suficientes para isso. Ela não está entregue. Agora, né? Se você estuda, se você tem um arsenal bom terapêutico, se você troca essas ideias com um amigo, se você conhece o paciente mais profundamente... Se você se interessa pelo processo, a ponto de ter curiosidade e ficar focado durante o processo. A chance de uma intuição boa é altíssima. E a intuição não é para você tomar como verdade e ir lá, é você experienciar, é você saber fazer perguntas. Você tem uma intuição que foge do seu racional, muito já aconteceu. Eu estar com um paciente fazendo uma abordagem com terapia manual e ter uma vontade, uma intuição, uma sensação de preciso ir ali perguntar se o paciente precisa respirar melhor, se está acontecendo alguma coisa. Mas eu olhava para o paciente, estava deitado, relaxando, com aquele semblante de relaxamento, respirando normal. Não tenho... Por que eu estou tendo essa ideia? E aí me veio uma ideia de fazer uma manobra na região nasal. Eu falei, aí de novo eu pensei, não tem por que eu fazer isso. A queixa da pessoa está aqui no joelho, não tem nada que eu fazer lá em cima. Na quinta vez eu falei, beleza, já fiz o que eu preciso fazer, vou lá seguir isso e ver o que acontece lá. Fiz. No final da terapia, a paciente me falou o seguinte, Rafael, na hora que eu estava, quando estava mexendo lá no meu joelho, eu estava relaxando e eu percebi uma sensação de falta de ar, mas era esquisito, porque eu estava respirando, mas era uma coisa que ficava interrompida. E quando você foi lá e mexeu aqui, me aliviou na hora e eu fiquei bem. E aí eu consegui descansar mais. E aí, é isso, né? Às vezes o seu racional também não dá conta, você é interpelado pela essa ideia, mas se você... vamos lá, deixa eu racionalizar aqui, deixa eu ver se eu encaixar. Vai ter um malefício? Não tem. Vou fazer a mais ali, vou ver o que acontece, depois vou perguntar. E aí vem uma resposta interessante dessas. Né? Osteopatia Não, tudo bem, mal né? nenhum, tudo né? bem. E que é uma delícia. Eu fiz um curso né? do Leopoldo Busquet, lá em Paris, de chaîne musculaire, né? Cadeias musculares, e osteopatia craniana, ué. Tá no repertório. Para a indução de um relaxamento profundo é uma delícia fazer. Cara, coloca a mão aqui na minha cabeça. Indução miofascial no crânio, o pessoal vai para Nárnia fica relaxar. Aqui. Dá outra. Que alguns chamam de hipnose não verbal, né? Através do movimento. Isso. E a hipnose não verbal tem vários caminhos. Né? E quando você entende essa manipulação para gerar um estado específico e o que fazer ali, em vez de só deixar relaxando, você pode dar boas sugestões, você pode entrar com o processo imaginativo. Então, tem vários caminhos, né? E essa cultura, né? Eu sou um cara que eu narro muito na minha terapia. Né?
que eu estou fazendo, onde eu estou pegando, está trófico, normotrófico, normotônico, ou está com tônus aumentado. E eu vou narrando, e aí, o que é que você está sentindo? Vou conversando. Eu estou sentindo que aquela digitopressão inicial é dolorosa, mas ela está reduzindo. Falei, está aí. É teu cérebro aprendendo o estímulo e diminuindo a tensão frente ao estímulo. E agora, como é que está? Passou. Já está educando. Entendeu o processo? E eu vou narrando, eu vou subindo. Agora eu estou aqui no gastrocnêmio, agora eu estou aqui no abdutor. O que é que você está sentindo? Senti que queimou. Isso pode ser cansaço. Pode ser porque... Vamos ver lá se o glúteo está dando suporte legal. Porque se quando ele não dá suporte legal, pode aumentar a tensão nessa faixa da coxa. E aí eu chego lá na frente, realmente o glúteo está hipotrófico, precisa dar uma melhoradinha. Aí eu percebo que ela faz rotação da bacia. Faz rotação da bacia e não explora a rotação externa com a extensão do quadril completa, porque ela faz uma rotação, pivoteamento da bacia antes. Tá aí. É por isso que teu glúteo não chegou, apesar de você fazer exercício físico regular. Então, aí eu já mostro um exercício pedagógico. Olha, a bailarina faz esse movimento a vida inteira. Adivinha por quê? Aí eu faço e mostro o que eu faço. Aí você bota o seu maiô, colar em frente a ele, fazemos juntos. E aí vamos. Aí ele percebe que a torção da bacia acontece. Então vamos lá. Vamos brincar com esse pedagógico em casa. E aí vira um trampo baseado... baseado em evidências, né? Evidência. Toquei o teu glúteo aí, percebe? Tá lá embaixo, precisa melhorar e tal, não é? E aí vai. Né? Esse é o processo. Acho que esses detalhes assim, são muito... até engraçados, né, de ver, mas isso faz parte da reabilitação, né? De você... Você fala botar o maiô para poder... o Heráclito... Tem até o nome dele aqui, Heráclito Gurgel, professor, né? Pode aliviar. Pode aliviar. Mas, assim, tudo isso está relacionado à reabilitação, muito do que o fisioterapeuta faz, que é tocar, mexer, ajudar a pessoa a perceber, intuitivamente facilitar, mas vamos para o caminho contrário, vamos jogar a bola para os pacientes, né? Vocês acham que eles conseguem ter essas intuições de autorregular a atividade, deles perceber? Porque eu coloquei isso na questão, porque deve ser muito difícil se movimentar com cansaço, dor e com estado mental não querendo se movimentar. Então, para mim, a intuição vai para o caminho contrário. O cara vai para intuitivamente quer ficar em repouso. E aí chega você, professor experiente, 30 anos na casa, 30 anos de praia dedicados ao estudo da dor. E não, vamos nos movimentar. Não, você não tem 30, eu tenho 26. Você não tem 30. Não, 30 eu joguei 40. 40. Você falou 10, cara? Não, eu falei mais. Mais. Então, olha que interessante, né? Intuitivamente a pessoa não quer. Porque ela se mune de percepções e de informações, às vezes, de que o movimento é ruim, de que sair daquela inércia é ruim. Porque, cara, dói. Pô. Nós discutimos isso numa experiência aqui. Vocês já vivenciaram sintomas da fibromialgia parecidos? Fadiga, névoa mental, sei lá, depressão e tudo. Então, assim, deve ser bem difícil sair dessa inércia. É por isso que eu uso terapia manual no começo, né? Então, a terapia manual pode ser... legal você falar, cara. Por isso que eu uso terapia manual. Ela é um facilitador, né? Para a função motora. Contato com a pessoa. Mesmo que o tal cientista ache que terapia manual na fibromialgia... não faz parte de nenhuma diretriz. Não faz. Você sabe que é engraçado? É perfeito o que você está falando. Eu quero ouvir mais. Então. Fale mais sobre isso. Vou falar curioso. Porque a terapia manual... Me leva nessa ideia da intuição, de modificar essa percepção. Então, a assim. terapia manual, ela pode modificar, como eu falei que eu narro, né? O que eu estava fazendo lá com aquele paciente, quando toquei o flexor plantar do hálux, e ele percebeu uma dor com um toque suave, e essa dor foi modificando para uma expressão mecânica, simplesmente. Eu falei para ele, olha, neuromodulou, teu cérebro funciona bem. Isso é uma coisa boa, né? Sim. Isso quer dizer que seu processo de aprendizagem não está
com dificuldades. Isso demonstra que você pode adicionar novos comportamentos. A gente só precisa fazer uma dosimetria, uma gradação, uma escolha juntos de como serão esses avanços. Mas, olha, é possível avançar a partir de um processo de neuromodulação periférica. Que você fez com as mãos. Eu fiz com as mãos, onde eu posso usar, eventualmente, uma outra ferramenta, o TENS. Não, e a mão também tem outras... Opa, você percebeu que, ó, aquilo que você estava sentindo no início da terapia, da eletroestimulação, como é que está agora? Ah, diminuiu. Processo de aprendizagem. Olha a fisiologia aí, Dimor. Isso é educação ao paciente. E vai quebrando, não sei se essa expressão é melhor. Incluindo experiências que servem como base para uma nova intuição. Positivas para uma nova intuição. Perfeito. Não, e o Heráclito falou muito bem da terapia manual como agente mecânico, né? Modulação mesmo da neurofisiologia ali. E a terapia manual, às vezes, pode servir também, você tendo essa ideia, de uma ajuda não verbal de uma coisa que não é mecânica. Então, por exemplo, o paciente está com uma dificuldade de fazer flexão, ele acha que quando ele vai dobrar a coluna, algo ruim pode acontecer. Você já fez uma psicoeducação boa ali com o paciente, mas ele ainda tem o corpo dele ainda demonstra aquela hiperatividade. Às vezes, terapia manual não precisa ter você mobilizar, versus pensar nos mecanismos mecânicos da terapia manual, mas ela pode estar ali como uma ajuda psíquica, emocional, de alguém que está comigo fazendo isso daqui, e aí eu me sinto segura para avançar naquela direção, e essa segurança reverte um estado de relaxamento muscular, que é o efeito parecido com o efeito placebo. Então, a gente sabe que o efeito placebo ele reverte mudança fisiológica, né? Então, a gente está dando um aspecto da terapia manual que pode servir ali como uma ajuda psíquica, emocional, para ele desenvolver uma habilidade física acompanhado, e depois você vai gradualmente tirando a mão e ele continua fazendo aquilo bem. Então, é uma outra forma de educar corpo e mente juntos, né? Então, a gente usa a terapia manual dessa outra forma também. Então, terapia manual entra como um facilitador para muitas coisas. Mas dentro dessa ideia que nós queremos que as pessoas sejam mais ativas, é um facilitador para... atividade. Ter uma rotina mais ativa. Eu não estou falando prescrição de exercício, estou falando ter uma rotina mais ativa, de você ter menos dor, perceber que aquela região é possível ser movimentada, que não precisa ter medo de mexer, que não vai sair do lugar, não vai pular um disco, escorregar para cá e comprimir um nervo. Porque são ideias, né, muito enraizadas, né, na área da saúde. E eu queria trazer um caso aqui para vocês, para a gente explorar como a gente pode ajudar essa pessoa a ser mais ativa. E aí vocês escolhem. Então eu atendi um tempo atrás, uma garota que ela falava isso com muito orgulho, né? Acho que ela foi uma das primeiras comandantes de uma companhia aérea aqui brasileira. Primeiras mulheres comandantes, né? Como voo comercial. E ela tinha uma dor generalizada, diagnosticada com fibromialgia, mas um principal foco na região da coluna, do ombro. E aí eu fui usar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de exercício, desde a minha formação acadêmica nisso, né? E o foco com ela era, vamos reabilitá-la para torná-la mais ativa. Então, montei um programa de exercício com ela. E eu falei assim, olha, eu acho que a gente pode começar por aqui, o que você acha? Eu acho que a gente pode, eu estou querendo muito voltar a me exercitar, apesar de eu não conseguir. Porém, toda vez que eu tento, eu tenho muita dor, eu entro em crise. Eu falei, não se preocupe, vamos trabalhar com movimento e você vai ficar bem. E aí eu montei um programa de exercício com ela e comecei a movimentar a região que ela sentia dor. Ela falou assim, Arthur, eu vou piorar. Não vai piorar, porque o mecanismo do exercício foi naquela explicação muito louca. Muito bom. No dia seguinte, a garota teve uma crise. Ela ficou um mês com crise, falando mal de mim pra caramba, que eu era o pior fisioterapeuta do mundo, que eu não escutei ela. O que vocês observam desse evento, que já foi um tempo atrás, refleti muitas vezes sobre isso, né? Quem nunca, né, agravou um paciente com exercício, né? Quem nunca? Como é que a gente podia explorar isso de forma mais fácil para fazer uma transição
de uma percepção de imobilismo, de falta de atividade, até de aversão, para uma pessoa querer ser ativa, querer e conseguir ser ativa. Uma coisa que eu à aprendi, vontade. Uma coisa que eu aprendi, eu tive situações como essa também, assim, isso geralmente acontece, a minha leitura, né? Isso acontece quando eu estou mais preocupado com o que eu já sei do que com o processo que precisa acontecer ali. Aí é aquela velha discussão, nós somos uma sociedade consumista. O que seria uma sociedade consumista? É uma sociedade da mercadoria. Eu tenho isso e eu quero aquilo, e a gente troca. Ou seja, ela gira em torno da ideia de produto, não da ideia de processo. Então, querendo, eu tenho isso, então eu vou te dar, você vai me dar o seu dinheiro. No caso do fisioterapeuta, eu tenho esse produto que é o conhecimento das evidências e dos protocolos e da avaliação. Você tem o dinheiro, então eu te dou o produto, você me dá o dinheiro. O paciente também tem essa expectativa, eu vou lá para comprar um produto, o dinheiro e vai. E a gente não se preocupa com o processo. Qual é o resultado disso? O resultado disso é, a gente vai para o encontro muito mais preocupado com as mercadorias da nossa loja do que propriamente com como a gente vai entender o início do processo para dar continuidade para ele. Às vezes eu recebo um paciente que é avesso ao movimento, que não quer realizar o movimento. Eu já percebi isso. Eu posso fazer com todo cuidado, restrito, mas levando para a minha direção de uma forma um pouco mais ostensiva, porque eu estou preocupado com a mercadoria que eu vou dar para ela, e ela piorar mesmo assim. Eu consegui resolver isso de uma certa maneira. Eu não brigo contra o sistema de crença do paciente. Exato. Ele diz para mim, estou sentindo que está fora do lugar. Eu trabalho o início, dou uma ideia para ele identificar que fora do lugar é uma coisa muito complicada, que, na verdade, está no lugar, para sair do lugar é um atropelamento, cai da janela, assim, tem que ser uma coisa muito drástica para uma vértebra sair do lugar. Eu dissequei isso. Para a gente separar uma vértebra da outra no bisturi, era dureza. Então, se a vértebra não sai do lugar. A gente pode ter essa impressão, mas não significa que ela saiu. Mas a pessoa chega com essa crença. Eu não vou brigar com ela, eu vou dar uma informação. Eu vi que não vem, eu saio, e aí eu trabalho a partir daquela informação, como eu posso fazer para levar ela para o melhor bem-estar, e ao mesmo tempo dar a condição dela ter uma experiência de melhora a ponto de abrir uma conexão de crença, que eu falo, pô, mas peraí, quem está falando para mim é o Edmund, e quando eu vou lá, ele me ajuda. E eu começo ajudando como? Primeiro, curta duração, fazendo através do sistema de crença, e à medida do processo acontecendo, o sistema vai mudando. E aí, nesse momento que ela passa a achar, como eu, que o movimento vai ser bom, ela vai se submetendo com mais abertura. Porque o que acontece é o seguinte, se a pessoa não se abre, a mecânica dela piora. Ela vai fazer um movimento de flexão para frente com atraso excêntrico dos extensores. Por quê? Porque ela está tensa. O que é o atraso excêntrico? A musculatura que puxa para trás, ela não permite o movimento quando você vai para frente. Por exemplo, só para tentar explicar para quem está lá e não sabe. Você tem um músculo que puxa para cá e você tem um músculo que puxa para cá. Se eu quiser fazer o movimento para cá, eu tenho que usar esse músculo que puxa para cá, mas eu tenho esse músculo que puxa para o outro lado, ele tem que ir cedendo. E isso é uma coisa sincronizada. Se a pessoa está com medo, ela trava de uma tal forma que quando ela vai flexionar, a musculatura de trás não cede, ela puxa a musculatura e tem uma experiência que ela desenvolve como sendo experiência dolorosa, porque pode ser mesmo. E aquilo reafirma a dor. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente consegue respeitar o sistema de crença, a gente não vai fazer ela se movimentar se ela não está preparada para se entregar, porque a gente vai ver que tem esse atraso e vai reforçar. Na marra, né? Sem ser na marra. Então, existe uma sedução que a gente tem que trabalhar, que é não só da palavra, mas também a da experiência. Então, a gente tem que trazer a ideia de que a gente não pode pensar em produto, a gente tem que pensar em processo, porque no processo a gente vai trabalhar essa troca dessas informações que a gente julga que são informações boas. Então, eu vou começar muitas vezes com a terapia manual para dar para ela segurança, acolhimento, porque às vezes uma água com açúcar melhora, cara. A gente vai ignorar o efeito placebo como sendo algo que possa catalisar a nossa habilidade de fazer a pessoa mudar o sistema de crença dela. Mas, assim, super legal. Eu acho que também é possível você ir no caminho contrário, na marra, mas eu acho que o brasileiro não responde bem à marra, como é descrito internacionalmente, né? Quando você olha as pesquisas e tal, as pessoas que se submetem a terapias dolorosas,
forçam a barra e tal. Acho que o brasileiro não... Todas as experiências que eu tive aqui no Brasil de você forçar a barra deram ruim. Maioria, 98%, assim. Então, acho que esse caminho que você trouxe é muito legal. Então, assim, a orientação, a informação, o acolhimento, a você não bater de frente são pontos essenciais para, pelo menos, a pessoa entender que, ó, eu não vou... Aqui eu tô segura, aqui eu tô num local que eu acho que eu posso me dar bem, que não vou piorar, ou que se piorar vai ter acolhimento, vai ter proximidade, mas que, de repente, aqui pode dar bom, né? E, Arthur, também, voltando para o seu caso, né, que o Edmur complementou, e tem também uma outra forma, né, da gente, se perguntou em formas, né? Então, vou trazer mais uma ideia de como que eu abordaria um caso, por exemplo, que você foi em direção ao movimento e a paciente regrediu. A gente pode usar aquela ideia de comer mingau, né? Todo mundo sabe comer mingau quente. Comer pelas beiradas. Então, pelas beiradas quer dizer que se a paciente está com medo e fala para você, olha, se eu fizer esse movimento eu vou travar. Em vez de falar, bom, vamos fazer menorzinho, com menos intensidade, fala, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar por hora esse movimento aqui reservado para quando o seu corpo estiver disponível, mas vamos agora fazer uma outra coisa? E aí eu foco em algo distante. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade de fazer movimento com quadril, porque a lombar vai travar, alguma coisa assim, eu começo a fazer uma dinâmica com os braços, com o movimento de cabeça, e aos pouquinhos eu vou criando uma situação onde, de longe, a gente está trabalhando aquele componente motor da área que está com a representação mais tensa, de perigo. E eu acho que esse comer pela beirada vai gerando situação que a própria pessoa percebia. A gente começou com um movimento simples aqui de mão, daqui a pouco comecei a fazer uma outra coisa, e não é que estou sentindo um pouco mais fácil aqui, ótimo, mas ainda não vamos mexer aí não. Vamos ali, ficar aqui por cima mesmo. Reforça que está com ela, protegendo ela. Isso. E não reforçando a crença de que não pode, negativa. Sim, trazendo uma outra ideia de que se movimente, mas ali dentro de da sua percepção de limite ali, né? Então, tem várias estratégias, né, que a gente pode usar, e é isso. E às vezes a gente vai errar, e o errar é bom. Quando você erra, você aumenta a chance de acertar com um paciente similar ali na frente. Então, a gente pode tomar erro como uma falha, né? O erro é a matéria-prima do acerto. Exatamente, perfeito. Você vai ficando aprimorando a sua intuição ao longo do tempo, né? Pronto aí, fechou. Né? E você, Heráclito? Como é que você olha esse... Não precisa nem ser no início, não, mas como é que você alavanca esse... Não, eu uso estratégia, eu uso hipnose, uso imagética motora, realidade virtual, game terapia. Game terapia é muito bom, hein? Né? A pessoa transporta-se para dentro de um avatar no jogo e ela pratica tênis e está se movimentando. Coloco lá o tutorial de tênis e ela está se movimentando, né? São estratégias, naturalmente, que são aplicadas mais comumente em pacientes que estão sofrendo de catastrofismo, catastrofização. Explica para o pessoal o que é uma catastrofização. É uma super experiência de ameaça. Onde você tem várias partes do cérebro, tanto a parte discriminativa, avaliativa, como a afetiva envolvidas, né? Por isso é uma hipervigília. E o cérebro hipervigil, ele é hiperreativo. Por isso o tal do mingau. Então, quando eu vou lá e faço uma imagética motora, usando, inclusive, os princípios da criatividade que pertencem a ele. Exatamente. Algumas luzes do cérebro começam a reduzir. Algumas ondas vão reduzindo. E ele vai começando a perceber uma experiência surpreendente, mas positiva. Isso é muito bom, né? E assim, olhando a fala de vocês... Isso, inclusive, do que a gente discutiu nesse episódio, eu percebo, e veja se eu estou certo, tá? Isso também é uma estratégia, fazer
paciente, reafirme se eu estou certo ou errado. Isso, Eu faço isso. com frequência. Vou fazer um resumo do seu caso. Se eu tiver errado, a senhora me corrige. Então, e se eu tiver certo, você me dá a estrelinha dourada no prontuário, né? É claro, né? De que essa fase inicial da saída da inércia, que envolve muita conversa, envolve proximidade, escuta, pega na mão, vamos junto, ela é essencial para as pessoas conseguirem se tornar mais ativas. Mas isso não depende só da gente, isso depende também das pessoas também quererem e terem condições de se tornarem mais ativas e perceberem que é possível, né, no final das contas. Não adianta só a gente querer, a pessoa tem que querer e perceber, opa, isso é possível acontecer comigo novamente. E a gente tem que, como terapeuta, também ficar atento quando e o quanto disso a gente vai ofertar e o momento, porque é muito também cômodo para o terapeuta de estar ofertando uma linha de segurança, de terapia manual, estender esse prazo além do que precisa, e a paciente já está dando pistas que ela já está podendo fazer aquilo sozinha, ou que ela já está conseguindo, e você já pode reduzir aquelas ferramentas de auxílio, né? E a gente saber quando que isso realmente é possível. Então, eu vou agora reduzir a minha manualidade, eu vou perguntar mais do que eu explico, então eu vou modulando isso, para não ficar um processo também longo, né? A gente tentar otimizar. E é um nível difícil, né, da gente balizar isso. A gente faz isso de uma forma intuitiva demais, eu acho, né? Perdão da palavra. A gente faz isso sem ter formação. É uma coisa muito importante durante o processo terapêutico, mas a gente não aprende isso de forma sistemática como a gente aprende os protocolos. Acho que esse é o problema, né? A gente acha que é uma coisa do talento. De fato, vai fazer diferença pelo talento porque a gente não discute isso. E a gente não discute isso porque isso é uma área demonizada e mal demonizada, de uma forma sectária, tipo medieval, assim, é uma perspectiva medieval do tema. Sim. Então, existe um conjunto de saberes que eu acho que quando a gente se apropria deles, a gente se torna mais apto ao exercício desse talento, ou ao desenvolvimento desse talento, né? Se a gente estuda antropologia, se a gente estuda sociologia, se a gente estuda filosofia, se a gente entender que a relação do sujeito com a realidade, ela sofre uma série de alterações, a realidade não é tal qual ela é, quanto mais a gente compreender isso, mais a gente vai estar aberto para a construção. Se a gente acha que a realidade é uma coisa que já está dada, a gente não tem condição, está tudo certo, você tem que só obedecer. E a gente falha miseravelmente. Claro que aí, só para fechar a minha participação, que eu acho que hoje eu estou até falando muito, ficou empolgado, desculpa. Mas só para fechar... Foi aquele meio litro de Red Bull que você tomou antes de chegar aqui, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente não pode deixar que essa preocupação com esse lugar abra a possibilidade de picaretagem, porque tem isso, tem gente picareta, tem gente maliciosa que vai tentar usar isso como brecha para o laissez-faire, para fazer qualquer coisa. E a ideia que a gente está trazendo aqui não é de fazer qualquer coisa, é de partir do que a gente desenvolveu com pesquisa científica, nisso que a gente chama de prática baseada em evidência, só que ter uma forma de adaptação ao indivíduo que é inantecipável, imprevisível, que não há protocolo que dê conta. É uma adaptação. Para essa adaptação é necessário a gente trabalhar esse lugar. Então não é para cair na... Não, eu tinha certeza que a discussão que a gente fosse fazer aqui não ia ser meia hora de exercício para ativar o sistema analgésico. Ia ser uma discussão muito mais aqui que envolvesse nós mesmos, né? As nossas ideias, como a gente pode ajudar a pessoa a sair desse lugar de incapacidade e perceber que ela tem possibilidade de ser capaz e ganhar autonomia quanto a isso. Por isso que nem discutimos essa questão de protocolo, dosagem, porque mesmo que a prática baseada em evidência diga que meia hora de atividade o cara tem que chegar, a sua tomada de decisão é totalmente intuitiva. Ninguém chega meia hora no primeiro dia. Essa meia hora é construída ao longo do tempo, ainda mais na fibromialgia. Ela é uma construção de atividade, de rotinas, né? Eu acho que esse episódio de hoje fecha a nossa temporada. A gente teve muita discussão interessante sobre fibromialgia, conceitos, trazendo a questão da informação. Eu acho que o episódio de hoje, ele trouxe muito do que nós discutimos nos 3 primeiros, que envolvia informação de qualidade, envolvia ideias que os pacientes têm e como a gente pode buscar isso tudo. E aqui, novamente, volta aquela relação de nós ajudarmos as pessoas naquele mínimo detalhe em relação às suas ideias, às suas incapacidades,
para que ela possa olhar assim, opa, o copo agora ele diminuiu aqui a minha quantidade de dor e de repente agora eu consigo carregá-lo melhor, né? Consigo transportá-lo melhor, já fazendo a propaganda que o Heráclito faz, que o Heráclito, pessoal, é o que gerencia todo o departamento comercial. Ele é o mais velho, mais experiente, tem mais dinheiro e gerencia a entrada de dinheiro, né? Bom, então vamos finalizar aqui cada alguns segundinhos aí. Pessoal, obrigado aí por essa temporada, foi excelente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa discussão. Nossa discussão não é caixa fechada, ela é sempre uma caixa aberta de ideias e que não necessariamente vai partir do que você gostaria de ouvir, mas simplesmente coisas que a gente discute, na verdade, fora daqui, inclusive, né? E falar em fora daqui, eu vou fazer meu jabá dos 2 cursos que eu tô ministrando. Claro. Vai ter um link aqui, e todo episódio é bom falar, porque para profissionais de saúde que querem otimizar seu atendimento com a hipnose clínica, tem o curso introdutório à hipnose clínica, que já dá para fazer muita coisa com ele, e para os pacientes com dor, um curso sobre modulação da dor e de outras coisas que a gente usa usando auto-hipnose. Então é um curso de auto-hipnose para pessoas com dor. Então, aproveita que você fez o seu jabá e dá uma mensagem final para os mensagem final midiáticos. Agradeço a todos aqui do estúdio, da Betamax, que tem dado essa oportunidade para a gente estar aqui fazendo... Guilherme, como diz o Heráclito, na mesa de som. E o Felipe, que está também com a gente na divulgação do podcast, fazendo as edições. Nosso editor. Nossa família que está ajudando a gente para estar aqui, então, tendo esse horário para poder discutir, trazer nosso trabalho. E para vocês que estão assistindo a gente, para quem a gente fala, pacientes, pessoas com dor, e profissionais de saúde que podem nos auxiliar entrando aqui no nosso canal, deixando uma mensagem para a gente de apoio ou fazendo perguntas interessantes, e a gente vai continuar aí trazendo um material de boa qualidade para vocês. Vai, Ed, sua finalização. Não, isso, mas só para estender um pouco o jabá, eu tenho recebido umas pessoas que estão entrando em contato para poder tentar desenvolver insights para se relacionar com pacientes que estão tendo dificuldades. Então, muitas vezes eu faço isso com pessoas que não são da minha cidade, por videoconferência, às vezes só com a pessoa, como se fosse um atendimento, às vezes a pessoa e um paciente para poder usar como um mecanismo de fluxo para trazer, olha, você pode pensar nisso, você pode pensar nisso, você pode verificar essa sensação. E eu tenho recebido também fisioterapeutas que levam seus pacientes para eu atender. Então, só para dizer que isso é uma coisa que está aberta, está funcionando como se fosse uma supervisão, às vezes só com o terapeuta, né? Tipo uma mentoria. E às vezes o terapeuta traz o paciente, a gente avalia junto o paciente, e aquilo se torna matéria de educação. Então, estou só abrindo porque isso está acontecendo, está sendo interessante, as pessoas estão disponíveis para isso. Disponíveis e estão gostando e usem. Quer dizer, usem, né? Usem. Assim. Eu faço a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa. Então, só para avisar que está acontecendo. Então, é só entrar essas mentorias, consultas, né? Atendimentos, né, aos pacientes diretamente. É só entrar no nossa rede social particular, né? Vai estar descrito, né? Pode entrar em qualquer lugar, é só falar o que quer fazer, que vai direcionar, link, né? Normalmente, está lá no começo das imagens do episódio, ou diretamente no Pode Aliviar. E lembro que o nosso departamento comercial está tendo muito trabalho, é fundamental que vocês ajudem a gente, inclusive eu peço ao setor comercial que nos patrocine mesmo, né? Direto mesmo, né? Procure a gente. Eu pensei no Tim Tones agora. Vamos passar a sacolinha. Não, sabe? A gente faça um trabalho com membros também, não sei, isso a gente está pensando aqui, né? Vamos ter uma... Eu chamei a atenção disso porque é algo que já está acontecendo e está funcionando. É mais por isso mesmo. Né? Então, agradeço a vocês. Até a próxima temporada. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.